O mercado financeiro continua bastante otimista em relação ao cenário econômico daqui para 2018. O relatório semanal Focus, que é divulgado toda segunda pelo Banco Central, tem reafirmado essas projeções. Inclusive, no desta semana, houve de novo uma redução das previsões de inflação. O mercado agora, na média, trabalha com a previsão do IPCA em 3,06% este ano e em 4,02% no ano que vem. Mesmo com uma pressão maior de preços administrados, que está incorporada nessa projeção, para este ano se espera um aumento médio de 7,9%, no ano que vem 4,9%. Vale lembrar que preço administrado são aqueles que estão pesando agora no bolso de todos nós. É a tarifa de energia mais cara, é o botijão de gás, são os combustíveis que continuam subindo e a Petrobras anunciou de novo mais um aumento dos combustíveis, acompanhando o movimento internacional de alta do petróleo. Então, a Petrobras, com custos maiores, vai repassando isso para o consumidor. Tanto que se prevê uma variação de preços administrados muito acima da inflação. É mais que o dobro da inflação prevista para este ano, mas como outros preços seguem bem comportados, na média se tem essa previsão de o IPCA em 3,06%, o que garante a redução da taxa básica de juros para 7% no final deste ano. E aí nós temos uma divisão das projeções. Na média, o mercado prevê 7% também no ano que vem, mas as instituições top 5, aquelas que acertam mais, consideram a possibilidade de a taxa básica cair para 6,5% no ano que vem. No começo do ano, talvez, na primeira reunião do Copom de 2018, já possa haver esse corte adicional da taxa Selic, dependendo do cenário para o próximo ano. Por enquanto, tranquilo em relação à inflação, mas o ano de eleições nunca se sabe exatamente o que pode acontecer, se virão mais pressões para o mercado financeiro, e aí tem um componente que pode interferir muito no ritmo de crescimento da economia brasileira. O mercado espera uma expansão do PIB este ano de 0,73% e para o ano que vem conta com um crescimento de 2,58%. Muitos analistas acham possível até que a economia cresça uns 3%. Para o ano que vem, esse ciclo parece estar garantido, porque quando entra uma reorganização da economia, em que alguns fatores começam a melhorar, você tem um embalo mais positivo. Então, a inflação, a queda dos juros acabam colaborando para um aumento do consumo, há uma certa recomposição de mercado de trabalho, isso também ajuda a melhorar o nível de atividade, os investidores ficam menos cautelosos com esse andamento melhor da economia e acaba havendo algum investimento maior. Agora, a consolidação desse processo depende de muita coisa, depende principalmente de ajuste das contas públicas, o que passa pela reforma da Previdência, que vai sinalizar uma situação melhor num prazo mais longo, e o governo vem se esforçando para tentar garantir isso. Só que aí nós temos algumas posições meio contraditórias, porque o governo tem, de um lado, o foco na aprovação da reforma da Previdência, para manter aquela reestruturação de longo prazo das finanças públicas, mas ele também tem de cumprir a meta do próximo ano, que é um déficit de 159 bilhões de reais, déficit, saldo negativo. Para isso, ele já encaminhou ao Congresso várias medidas provisórias que terão de ser votadas ainda este ano para produzir resultados no ano que vem. Só que aí, para conseguir apoio em torno da reforma da Previdência, o governo está sinalizando a possibilidade de abrir mão de algumas dessas propostas, como o adiamento do reajuste do funcionalismo. E aí vai criar mais dificuldade para a equipe econômica conseguir cumprir a meta do ano que vem, porque a situação ainda está bem difícil. Mesmo que haja aumento de arrecadação em função dessa esperada retomada mais firme do crescimento da economia, não será suficiente para o governo bancar todas as despesas, ele tem um orçamento muito engessado, então tem outras coisas que terão de acontecer para garantir mais receita para o governo e viabilizar o cumprimento da meta. Então, o governo não pode fazer concessão demais em torno da reforma da Previdência, que continua sendo um tema muito polêmico, que enfrenta muita resistência, apesar de toda a revisão, simplificação que houve em relação à proposta original. Então, se o governo encaminhar bem essa questão fiscal, a gente tem garantido um processo de continuidade aí de recuperação da economia brasileira, e aí no próprio relatório Focus a gente tem as projeções para 2019. Se tudo der certo, inflação em 4,25%, o PIB com expansão de 2,7%, a Selic voltaria a subir exatamente por essa retomada mais firme da atividade econômica, que pode dar margem para uma certa recomposição de custos das empresas, de repasses desses custos para os preços. Então, não se conta muito com a possibilidade de a gente ter essa taxa básica em 7% ou 6,5% mantida
ainda por um longo período, mas tudo vai depender mesmo das circunstâncias do cenário econômico em 2018. Primeiro, a inflação tem de continuar bem comportada, para isso é preciso que haja maior confiança do mercado financeiro em relação a todos esses fatores que eu citei, especialmente ajuste fiscal, e é ver se não desponta nas pesquisas do ano que vem algum candidato que traga um temor maior em relação à política econômica, em relação a essa preocupação toda com a reestruturação responsável da economia brasileira.